Agora é o momento da reflexão bíblica, através do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, escrito pelo pastor Joel Estevanato. O Manual Apacentai o Pequeno Rebanho norteia semanas temáticas para dezenas de igrejas no Brasil. Também orienta a realização das reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Ainda, o Apacentai o Pequeno Rebanho fornece uma reflexão diária da temática de cada semana do ano. Seja bem-vindo ao crescimento espiritual promovido pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. A paz do Senhor, meus queridos ouvintes, irmãos, amigos. Estamos chegando no final dessa semana 46, com a proposta de pensarmos: o dízimo é coisa da lei. Será? E já no início desse final de semana, neste sábado, pela manhã, nós temos um pensamento em 2 Crônicas, capítulo de número 31, versículo 5, que diz assim: assim que se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Não basta contribuir, é preciso ter generosidade ao contribuir. Você é generoso quando não atende o seu interesse, mas o interesse daquele ou daquilo que é alvo da sua atenção. Quando o generoso vai dar um presente para alguém, escolhe o regalo mediante o gosto do presenteado e não do seu próprio gosto. Quando o generoso oferece um alimento para alguém, esse alimento atende ao paladar daquele que o comerá e não de si mesmo. A contribuição generosa é aquela que atende à necessidade da igreja. É muito interessante pensarmos nesse texto, porque ele traz duas citações em que muitas pessoas têm algumas controvérsias. As duas citações que é feita nesse texto trouxeram o dízimo de tudo, e a outra citação feita nesse texto é dar com generosidade. É importante observarmos essas duas palavras, porque trazer o dízimo de tudo e ofertar generosamente são as expressões do Novo Testamento, porque Jesus fala sobre o dízimo em Mateus capítulo 23, versículo 23, desafiando os doutores da lei e os fariseus a fazerem tanto dízimo quanto cumprir a lei, assim como o apóstolo Paulo também na segunda carta aos Coríntios capítulo 9, vai falar a respeito da generosidade. E mais, um texto que vem para somar nesse quadro é o texto de Gênesis, capítulo de número 14, a partir do verso 18, 19, 20, em que o pai da fé, Abraão, vence uma grande batalha contra 4 reinos, recupera todos os bens e os despojos roubados daquelas nações, e depois Abraão recebe um rei diante de si, que é o rei de Sodoma, e ele diz para aquele rei que ele não queria nada do que estava naquele lugar e que ele tinha ganho. Abraão não fica rico e não se prevalece disso para ter mais bens e tesouros. Mas na saída desse rei, chega um novo rei, o rei de Salém, Melquisedeque. E é interessante que se para um rei Abraão não teve o desejo de receber os bens, para este outro rei, Abraão, ou Abrão, como está em Gênesis 14, oferece o melhor do que ele tinha para este rei. Ele oferece o dízimo de tudo o que ele havia recebido. É assim que nós devemos fazer a nossa contribuição. A nossa generosidade não tem que ser generosidade ao nosso próprio olho, a nossa própria forma de entender a generosidade. Porque talvez para mim, generosidade para mim mesmo seria comprar um carro zero.
mas como vai fazer alguma contribuição, alguma oferta para alguma outra pessoa, então essa generosidade ela tem um outro peso e uma outra medida. Quando o texto diz que nós precisamos trazer as nossas contribuições, trazer as nossas ofertas daquilo que é o melhor. Quando o rei pediu para trazer as ofertas, o povo trouxe o melhor do que havia naquele lugar. Chega a dizer que foi o melhor de tudo o que eles tinham, eles trouxeram. O melhor trigo, o melhor vinho, o melhor óleo, o melhor mel. Tudo que havia sido produzido foi trazido o melhor diante daquela situação. E nós? Como é que nós estamos ofertando? Será que nós estamos ofertando generosamente? Ou a nossa oferta, ela expressa um odor ou um cheiro de mesquinharia? Que nós possamos fechar essa semana meditando em dízimos e ofertas. Quando a pergunta vem que nós estamos observando, o dízimo é coisa da lei? Eu começo a olhar e entender que não. Porque Abraão está antes da lei. E Abraão é o pai da fé. E Abraão dizima de tudo que ele tinha diante do rei ou do sacerdote Melquisedeque. Então, o dízimo não é coisa da lei. O dízimo é coisa de Deus. Foi Deus quem instituiu esta forma de contribuição e uma contribuição justa. Porque quem ganha R$100, dizima de R$100. Quem ganha R$1.000, dizima de R$1.000. Quem ganha R$10.000, dizima de R$10.000. É a mesma proporção para todos. Não há ricos nem pobres. Há obedientes à palavra do Senhor. Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima.